a gravação aqui. Agora vai, hein? Mas, Agora vai. ô Kleber, eu queria começar agradecendo os livros. Eu posso mostrar esses livros? Claro, claro. Gente, esse homem é um escritor. Olha que legal. Ele mandou aqui para mim 2 livros sensacionais. Até colocar aqui para vocês verem. Para te agradecer, Kleber, publicamente por esse presente, que eu amei. Eu que Você, agradeço. você, além de tudo, é um grande escritor. Eu queria começar pedindo só para você se apresentar para o pessoal, principalmente as turmalinas que não te conhecem ainda. Minhas irmãs turmalinas, eu também fui, sempre serei aluno da Mari também, sou da Lita. Meu nome é Kleber Fervença, sou psicanalista, terapeuta especialista em perdas e luto, e nós temos um instituto de formação terapêutica. Então, os mesmos perrengues que eu passo em algumas turmas aqui, a Mari passa aí também. Resolvemos nos juntar para ajudar ainda mais os nossos alunos por amor, por gratidão, porque isso que a gente vai entregar hoje para vocês vale mais do que ouro, gente. Presta atenção, porque isso realmente é o que pode definir se o terapeuta continua ou não. Porque tem pessoas que vão ficar nessa primeira barreira e depois vão embora e acham que não tem o dom, que jogaram dinheiro fora com a Mari, comigo, porque não funcionou. Então, a gente vai trazer alguns mecanismos aí que podem sabotar todo o processo, tanto seu como terapeuta, como deles como clientes. Então, é sobre isso que a gente vai estar trazendo para vocês nessa noite. E o Kleber, ele já fez uma live aqui, muitos já assistiram, as turmalinas ainda não, mas tem uma live dele aqui que é específica para perdas e lutos. Tá? Então, quem já passou por processo de luto, já perdeu alguém, ou às vezes um animal, ou um trabalho, se separou, teve um divórcio, um relacionamento, ele tem, essa é a especialidade dele. Então, ele deu uma aula aqui para a gente só sobre isso e ajudou muita gente. E essa aula está disponível para vocês assistirem. E por que que a gente está fazendo essa live aqui, né? Hoje sobre outro tema? Porque o Kleber, ele está aqui com a gente já tem um pouquinho mais de um ano, ele é um sodalito, e a gente já dividiu muitos perrengues juntos, né? Como ele disse, às vezes a gente divide casos de clientes, às vezes de alunos, né? Pessoas que estão dentro da Como-RT com muita dificuldade, passando por problemas realmente sérios. E ele, como psicanalista, como especialista, principalmente em lutos, a gente, quando tem casos assim, recorre um ao outro. Então a gente acaba tendo essa parceria para ajudar vocês mesmo. E a gente já enfrentou muitos desafios, muitos obstáculos e já aprendemos muito juntos. Então a gente resolveu fazer essa live aqui realmente para ajudar sobre essa questão da autossabotagem, que na minha opinião é a primeira barreira que eu acho que a gente enfrenta quando a gente quer uma mudança, uma transformação de vida, né, Kleber? Perfeito, Mari. Mesmo porque existe toda uma expectativa, né? Tanto nossa, como em fazer com que o processo funcione e ter o resultado, quanto do cliente que chega também. Eu trabalhei alguns anos no hospital na área de emergência. A pessoa só vai nos procurar normalmente quando a água já bateu na bunda, já procurou um monte de terapia, um monte de coisa, não deu certo. Aí ele vem como se você fosse a tábua da salvação dele, seja financeiro, seja a nível de saúde, seja a nível psíquico, não importa. E aí ele vem com essa demanda para você, para mim, para a Mari, para quem está disponível, para quem está trabalhando com isso. E aí tem uma série de arapucas que nós identificamos pelo tempo que nós temos de trabalho com isso, etc e tal, que a gente quer alertar vocês. Porque muitas vezes, isso também já é uma coisa importantíssima para você guardar. Você não é o salvador de ninguém. Eu queria começar a live por aí. Você não vai salvar ninguém. Você vai fazer a sua parte, comprometido com a sua parte. Só que nós não fazemos tudo sozinho. Tem um ditado que fala assim: cuidado quando você for ajudar alguém que caiu do poço, porque ninguém sabe como que ele caiu lá. Se foi, de repente, a revanche de alguém que tinha levado o empurrão e alguém devolveu o empurrão e a pessoa caiu. Por que nós estamos falando isso? Porque tem pessoas que criam todo o mecanismo de vitimismo e você não sabe disso. A pessoa só chega com você com um rostinho lindo, igual da Mari, assim, ó, olhinho claro, uma pele linda. Né? Você fala assim, nossa, gente, que pessoa doce, vou ajudar ela. E, de repente, você descobre que a Mari, de repente, não quer ser ajudada. Isso até de maneira inconsciente. Porque não acreditem só nas palavras das pessoas. A radiestesia vai ensinar isso para a gente também. Às vezes, ela faz um apontamento de alguma raiz de causa, de algum problema, e a pessoa não trouxe aquilo, porque de repente ela não quer nem mexer. E aí ela quer um resultado geral e mágico. Então, primeira dica, você não seja salvador de ninguém, faça a sua parte bem feita. A segunda dica que eu quero dar cuidado com as armadilhas, com que você anda vibrando, com que você anda atraindo e, principalmente, com que você anda prometendo, né, Mari? Sim, porque a gente tem essa mania, né, de, eu prometo te salvar, eu prometo te curar, eu prometo tudo, só que a gente não pode prometer nada. Primeiro que a gente não é Deus, a gente não decide se a pessoa vai ser curada ou não. Segundo, que depende dela, né? Então a gente tem muitos casos aqui mesmo dentro da Como RT, ou pessoas de fora, de clientes,
que chegam para a gente no desespero, querendo uma solução imediata, uma solução milagrosa, e não está disposto a se esforçar. É aquela pessoa que literalmente fica na cama ou sentada no sofá, esperando alguém fazer algo por ela. E eu e o Kleber, a gente está calejado já. A gente já consegue reconhecer numa conversa de 5 minutos com aquela pessoa se realmente ela está fazendo o que ela deveria fazer ou não. E isso é muito triste, porque às vezes a gente quer uma salvação que venha de outra pessoa, mas a gente não está disposto a fazer. Mas isso não vale só para você como terapeuta, a autossabotagem sua mesmo. Porque às vezes a gente se sabota. Então a gente está aqui para falar disso, das pessoas que se sabotam, que querem se transformar, que querem uma mudança de vida, que querem algo melhor, mas no fundo se sabotam. E das pessoas que atendem outras pessoas e atendem pessoas que estão se sabotando e colocando toda a responsabilidade nas suas costas. Vamos deixar claro até alguns papéis, eu acho que isso ajuda muito nós terapeutas. Primeiramente, quando uma pessoa, isso eu tenho para mim na minha vida. Eu sou psicanalista, é uma das minhas funções como eu sou terapeuta. Preste atenção numa coisa, se uma pessoa entra em contato com você desesperada, numa síndrome de pânico ou de depressão profunda, nada que você possa fazer vai ter resultado imediato, raramente vai ter algum resultado. Então, dica de ouro minha, né? O telefone, ele deve ter cuidado. O ideal seria um telefone comercial, inclusive, para você dar apenas este número. Por quê? Logo na primeira conversa que eu tenho com o cliente, eu explico isso. Emergência é hospital. Por quê? Porque lá, de repente, o que eu faço aqui é um tratamento. O tratamento, ele tem um tempo para se reverberar. Porque nós não trabalhamos com mágica, seja a terapia que for, gente. Porque senão a pessoa vai acreditar que você vai fazer, por exemplo, um alinhamento de chakras e isso vai resolver a vida dela no passe de mágica. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, muitas linhas terapêuticas vão falar que a doença e a enfermidade ela é criada por hábitos, por coisas que eu creio, por coisas que eu penso, por coisas que eu vibro. Então, se não mudar um comportamento, por exemplo, o resultado dificilmente vai se mudar. Eu posso até fazer um alinhamento, mas se aquilo que criou o desalinhamento continua, não adianta, daqui a pouquinho ela está desalinhada de novo, daqui a pouquinho ela está desalinhada de novo. E tem coisas que a medicação radiestésico, existe um monte de coisa que a gente pode utilizar para auxiliar e colaborar com o tratamento. Mas tome cuidado, porque se você garante que ela pode trocar medicação, parar medicação, isso além de ser crime, porque vira curandeirismo, dá um BO sério para você. E a gente fala, com carinho, como diz a Mari, é porque a gente já apanhou um pouquinho da estrada dessa vida, e eu não quero, e nem ela quer, que você passe por isso logo no começo da sua carreira. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser muito bem feita é essa primeira conversa, quando você vai falar o que você faz e o que ela pode esperar desse tratamento. Primeiramente, não é mágico, né, Mari? Não pode garantir. Eu acho que esse é realmente o primeiro passo, é o filtro na conversa. Na conversa você já sente. 2 minutos de conversa eu já sinto se realmente a pessoa quer o tratamento ou não. Hoje, para mim, é muito óbvio, é muito rápido. Na conversa que a pessoa já fala, é problema. Se a pessoa chega, vou dar um exemplo, se a pessoa chega para mim e fala assim, eu já fiz de tudo nessa vida e nada resolveu, eu já sei que é problema. Porque, primeiro, não tem como a pessoa fazer tudo. Segundo, mesmo que ela fizesse e nada resolveu, o problema não são as coisas, é ela. E hoje, que eu não tenho mais tanto filtro, que eu já tô calejada, se a pessoa chega para mim e fala assim, eu já passei por todas as terapias, eu já fiz tudo, nada resolveu o meu problema. Então, o problema não são as terapias, o problema é você. Olha para dentro de si. Eu falo na lata. Porque às vezes o que a pessoa precisa é disso, é de um choque, de alguém que fale para ela, mas peraí, você já passou por 15 terapias diferentes, terapia holística, terapia convencional, remédio, nada resolveu. O problema não são as terapias. O problema é a forma como você está enxergando o mundo. Então, você nem deveria estar aqui, porque se nada resolver o seu problema, eu também não vou conseguir. Isso tira da gente aquela coisa de síndrome da salvadora. Ah, ninguém resolveu, então vem comigo que a tia vai dar jeito. Não vai dar jeito. Então, nessa conversa, eu já filtro. Às vezes a pessoa vem com uma linguagem doce, falando como você é responsável, porque você é diferente, você vai conseguir, porque você é super caxias no que você faz. As pessoas devem estar se perguntando por que alguém não iria desejar o resultado. Nos procura, mas não quer o resultado? Como assim? Existe algo dentro da psicanálise que a gente chama de ganho secundário. O que é isso? A pessoa está numa situação tida como enferma ou com algum problema sério, mas, na verdade, ela tem algum ganho. Isso de maneira inconsciente, tá, gente? O que seria esse ganho? De repente, ela tem mais atenção. De repente, ela consegue que as pessoas que ela ama fiquem próximas e tenham piedade dela. Comecem a ver qualidades que antes não vinham. De repente, ela consegue não fazer algo que ela precisa fazer ou ir em algum lugar
adoecer, para ela não ir ao trabalho. Então, como que ela vai curar? A cura representa a volta dela para um trabalho que ela não quer. Gente, a nossa mente, ela é incrível. A capacidade de criação dela é fora do comum. Isso tudo a gente chama de programação mental, né? Aquilo que é conhecido como PNL. O que é PNL? É uma reprogramação dessas coisas que nós criamos, dessas estruturas psíquicas que nós criamos para ter algum tipo de conforto ou benefício. Aí você vai falar assim para mim, Kleber, a pessoa está com câncer. Quem quer um câncer? Tudo aquilo que nós falamos, gente, é baseado nas nossas experiências. Não é nos livros. Isso está nos livros também, mas o que eu quero dizer para vocês? Coisas que a gente vê no dia a dia. Nós temos um projeto aqui no Instituto que chama Amor Terapia, que é tratamento para pessoas com câncer. 90% das pessoas tiveram remissão da doença. O que significa isso? A doença sumiu. Por quê? Porque nós fomos nos ganhos secundários e falamos e mostramos para elas que elas tinham ganhos secundários, que elas não precisavam mais manter a doença para serem vistas. Então, muda a chavinha, e aí muda todo o resto. Agora, pode ser também que a chavinha, o problema da chavinha seja você. E é importante a gente estar falando sobre isso também. Porque se você tem um olhar pessimista e triste da vida, você tem. Você vai atrair mais pessoas com esse olhar para confirmar essa tua visão pessimista. Então, eu sempre presto atenção também. É óbvio, tem sempre as exceções. Mas se começa a vir muito um público específico para você, presta atenção em você se você não está vivenciando exatamente isso que você está atraindo. Por que o universo faz isso? Para nos mostrar de maneira suave que a gente também precisa olhar para os nossos problemas e resolvê-los também. Porque, senão, como nós vamos testemunhar a técnica que ela funciona? Quantos testemunhos vocês já não viram da Mari? Quantos? Por que ela fala? Para se mostrar? Não, para mostrar que eu faço, o que eu estou passando para vocês, eu experimentei, eu experimento. Essas criações todas que nós testemunhamos ou mostramos, é porque nós passamos primeiro por isso. Então, essas pessoas vão chegar cedo ou tarde até você. Essas pessoas que não querem o resultado. Por isso que eu falo, o filtrar nessa primeira conversa é muito importante. E o que você diz nela, mais ainda. Tome cuidado com o que você diz, com o que você escreve, porque isso tudo pode ser, inclusive, material até de processo depois. Certo? Tem uma dica que eu dou, uma segunda dica, Mari, se você me permite. Eu estou falando mais como da cobra, né? Como sempre, né, Mari? Manda ver, já eu falo. Uma segunda dica que eu dou, eu faço um termo, sabe? Que pode ser feito no Google Formulário ou no próprio WhatsApp, explicando que esse trabalho é um trabalho que não é médico, que não é para substituir, que não é para largar medicação. Tudo aquilo que a gente está falando, eu ponho num parágrafo só, para que a pessoa fale assim, eu estou ciente disso, para depois falar que não sabia, que não era assim, que funcionava, que você prometeu para mim que daqui tanto tempo ia ter um resultado, né? Então, isso eu acho muito importante você ter. Se não por escrito, que você mesmo escreva no WhatsApp para que aquilo fique registrado e você não tenha uma dor de cabeça depois. Pode falar, Mari. Eu acho que esse é um ótimo filtro, né? A primeira conversa com o cliente, com a pessoa, às vezes não é nem um cliente, às vezes é um parente. Às vezes é uma pessoa de dentro da sua casa que está pedindo ajuda para você, mas ela não quer se curar. Então, essa conversa inicial para realmente entender se a pessoa está interessada é muito importante. No começo, eu não tinha essa noção, porque eu achava que todo mundo que me procurava queria terapia, queria o tratamento, estava disposto a fazer o que precisasse. Na minha inocência, eu achava isso. Então, eu pegava qualquer pessoa, qualquer caso, qualquer coisa. Ah, é financeiro? Vamos fazer financeiro. Ah, é relacionamento? Vamos fazer financeiro. Porque eu estava doida para testar, estava doida para colocar a técnica para ver se funcionava. E eu achava que se a pessoa estava ali querendo melhorar o relacionamento, é porque ela quer melhorar o relacionamento. Só que aí você vai calejando, você vai levando uns tropeços, e aí você vai vendo que não é bem assim, que não é todo mundo realmente que quer que a coisa mude, não. E o que eu percebo nas conversas, que eu já filtro logo de cara? Primeira coisa é isso, a pessoa que chega falando, eu já tentei de tudo, mas nada funciona para mim. Hoje eu já faço esse filtro. Se você tentou de tudo e nada funcionou, o problema não é tudo, o problema é você. O problema está em você. Você pode até não ter encontrado ainda a terapia, se você sentiu que aqui é diferente, quer testar, tudo bem. Mas não vem com tanta expectativa não, porque provavelmente o problema não são as terapias. Outro filtro que eu faço, eu já falo na conversa inicial que a pessoa precisa se esforçar. Então é um exemplo que eu sempre dou, esse exemplo, porque ele fica fácil de gravar. A pessoa que quer um tratamento para emagrecimento, não adianta nada você montar um tratamento para emagrecimento para ela, se ela não fizer dieta, se ela não fizer exercício, se ela não beber água, se ela não dormir bem. Mas se ela tem que fazer tudo isso, para que eu vou fazer o tratamento para ela? Não, então, mas o tratamento vai dar energia para que ela consiga manter essa dieta, vai dar energia para que ela faça exercícios. Mas se você já mostra para ela que ela precisa fazer algo, ela fala para você, nossa, mas eu preciso fazer algo,
E você já percebe que ela não quer fazer, já é outro filtro, já é outro corte, então, não vai rolar. Não vai rolar a gente fazer. Porque se você não pode fazer isso aqui, essa terapia não vai te ajudar tanto. Outro filtro que eu coloco, eu falo do tempo de tratamento. Eu falo, olha, a gente vai fazer essa primeira sessão, o que que é a questão? É depressão? É ansiedade? Ou é só uma, sei lá, uma dor na coluna? Não sei o que que é. Só sei que talvez você tenha resultado em uma sessão, talvez você precise de 2, talvez precise de 3. Talvez eu identifique aqui que você precise voltar uma vez por mês, uma vez a cada 2. Ah, então você não vai conseguir me curar numa primeira sessão? Já é outro filtro. E a pessoa, aí você vai mostrar para ela que você não está ali para brincadeira. Essas conversas iniciais é uma conversa que a gente chama de queimar cliente. O que é queimar cliente? É você mostrar tanto para ele o que você realmente está procurando num cliente que talvez ele vá embora e nunca mais volte. E é melhor. Hoje eu enxergo assim. No início, não. No início eu tratava todo mundo, vamos embora, a vida que segue. Hoje eu penso assim, é melhor eu não pegar essa pessoa, não ganhar esse dinheiro, eu sei que muita gente depende disso para viver, do que ter dor de cabeça com essa pessoa depois. Porque se ela já está mostrando para mim que ela fez de tudo e nada funcionou, que ela não quer fazer a parte dela, que ela está indignada que eu não estou prometendo cura, que ela não se conforma de ter que voltar mais vezes, é o tipo de cliente que eu não quero. Sou eu que não quero ela, não ela que não vai me querer mais. E a gente pode fazer isso, porque quando a gente corta um, corta dois, queima um cliente, queima outro, ou seja, você deixou de ganhar aquele dinheiro, aqueles que vibram, que estão na sua vibração vão chegando aos pouquinhos. Então, só na conversa a gente já identifica a sabotagem. A pessoa ela coloca milhões de empecilhos. E aí você fala, ela não quer se tratar, ela não quer se tratar, porque ela não aceita nada do que você está falando, ela não quer. Então você já sabe que vai ser um caso de insucesso. Mas às vezes a sabotagem está em você. É você que coloca o empecilho. Acho que a gente pode falar sobre isso já já também, Kleber. Sim, deixa eu só dar mais dois exemplos. Você falou bárbaro, eu acho que é exatamente isso. Mas tem outras duas coisas que podem acontecer que também demonstram não querer o tratamento. É quando começa a parte financeira, por exemplo. E aí é como se houvesse um casamento. Você acha que está cobrando muito, ou que eu posso fazer, não gasto nada para fazer, o que custa, eu faço. Toda vez, o dinheiro, gente, é uma energia, não é só um negócio do papel, do valor. Ele fala, assim, do valor do seu trabalho. Quando você não dá o valor devido, a pessoa também não se compromete com isso. Então, quando a Mari falou de, por exemplo, tratamento com parentes, nós temos a graça de não termos nenhum tipo de empecilho de tratar parentes, como os psicólogos têm, por exemplo. Porém, se não houver autoridade da pessoa que está fazendo, e se não houver esse valor sendo registrado e reconhecido, também vai ter problema com o resultado final. Ah, mas eu vou cobrar da minha mãe? A gente ouvia isso no meu curso já faz um ano, hein? Eu vou cobrar da minha tia. Gente, é assim, ó. Tem valores. Você quer cobrar um valor menor que seja R$ 1, que se fosse 5, 10, não importa. Nós estamos falando de comprometimento. Quando a pessoa põe a mão no bolso, ela se compromete com aquilo. Porém, também é importante se dizer o seguinte: e às vezes a pessoa, você não pode garantir resultado porque está pagando. Às vezes aí entra a culpa do terapeuta. Ah, mas se não der certo, eu devolvo o dinheiro. Larga de ser doido. Por quê? Porque a tua parte está sendo feita. A não ser que você não faça, né? Aí, pelo amor de Deus. Aí é sem vergonha tua. Mas, pelo amor de Deus, você vai pegar, vai gastar um tempo precioso, vai pôr os gráficos na posição correta, vai fazer as leituras, vai um tempo. O que você cobra, meu querido, minha querida, é vida. É o tempo de vida que você poderia estar com seus entes queridos e você não está. Você está dedicando sua energia para aquela pessoa naquele momento. Então, isso tem que valer algo. E a pessoa, quando ela põe essa mão no bolso, normalmente ela tende a entender e aceitar. Mas se não der o resultado, que fique claro também. Fez tudo o que tinha que fazer da maneira correta, então a sua parte foi feita. Se a pessoa não fez a dela, não tem como você arcar com isso. Por isso que a gente deixa tudo claro nessa conversa, nessa primeira conversa. Outra coisa, é a pessoa que tem desculpa para tudo. Né? Você fala assim para ela, por exemplo, olha, eu vou fazer, igual a Mari falou lá do emagrecimento, da reeducação alimentar. Ela começa a dar desculpas. Ah, você fez o que eu pedi? Ah, então eu não pude fazer por culpa do fulano, do ciclano. Começou a culpar pessoas. Você pode ter certeza que o próximo a ser culpado é você. Ela vai culpar você. Agora, será que também você não tem... Uma coisa bem legal da gente estar falando é sobre autovalorização e autoconhecimento. Às vezes, você que está aqui comigo, que está aqui com a Mari, tem uma crença de achar que tudo que você faz não é bom. Tudo que você faz não dá certo. Você já entra no jogo perdendo. Então, você já entra com processo de sabotagem. E aí, com certeza, não vai dar certo. Por quê? Porque você já vibrou nessa energia, está fazendo de tudo para que ela ocorra dessa forma. Insegurança, meus amigos, meus irmãos de como RT, é normal. Insegurança, no começo, todos nós temos. Porque nós conhecemos a técnica,
E a Mari, gente, não é por nada, mas ela tem 1000 vídeos aí falando, olha, além do que está na Kombu, olha lá no Instagram dela quanto material não tem. Tem uma infinidade de material. Então, o problema não é a falta de material. O que pode ser é falta de segurança, falta de treino, de comprometimento. Mas cuidado para que você não comece a colocar as suas frustrações em cima das outras pessoas. Então, se você tem a técnica e falou assim, olha, Mari, eu fiz e não deu certo, manda para a equipe, por exemplo. Alguém vai perguntar, mas você fez isso, fez aquilo? Não, eu fiz, então tá certo. É só uma questão de segurança. Agora, se você começar a fazer as coisas acreditando que elas não funcionam, nem o Papa, minha querida, com o pêndulo na mão, vai achar qualquer coisa. Porque a intenção vale muito, né? Se você já coloca a sua mente para falar que não vai funcionar, você já está sabotando. E às vezes a gente sabota mesmo acreditando. Por exemplo, eu acredito que funciona, eu acredito que dá certo, eu vi várias pessoas que tiveram sucesso, mas eu quero continuar como eu estou por conta dos ganhos secundários. Até aconteceu comigo e com o Kleber recentemente, só dando um resumo, um caso bem específico, que a gente uniu forças aqui para ajudar, foi um caso realmente muito complicado, de depressão profunda e lutos sobrepostos, né? Por isso que eu me uni com o Kleber, porque ele é o cara do luto. Luto sobreposto é quando você perde algo, depois você perde algo, depois você perde algo e você não lidou com nenhum daqueles. E aí a pessoa vai acumulando, acumulando e de repente explode. A gente fez de tudo da nossa parte, do que a gente podia, tanto da RT quanto da parte dele. E a gente, só pela conversa, a gente identificou que para essa pessoa fazia sentido continuar como ela estava. Então ficou muito nítido a autossabotagem. Do tipo, a conversa começou, eu já fiz de tudo, nada funciona, eu já apliquei o curso inteiro, nada funciona, eu já fiz não sei o que, nada funciona. A gente já sabe que tem alguma coisinha aí. Mas de conversar com a pessoa, entender a história dela, entender os ganhos secundários que ela mesma fala, o quanto ela ganha em continuar como ela está, não adianta, não tem o que o Papa faça que vá socorrer essa pessoa. Por quê? Porque ela quer continuar como ela está. Porque da boca para fora a gente fala, eu quero mudar, eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me relacionar, eu quero viver disso aqui. Da boca para fora até papagaio fala. Mas inconscientemente e às vezes conscientemente você tem um ganho secundário muito grande que faz com que você continue daquela forma. E aí a gente vai se sabotando. Quer ver uma sabotagem bem comum de começo? Quem é turmalina talvez já esteja até passando por essa sabotagem. Ela passa, tá? Mas é muito comum. No primeiro módulo, o pêndulo não mexe. Ai, o pêndulo não mexe, não é para mim. Ai, meu Deus do céu, meu pêndulo não mexe. O que está acontecendo? O que pode ser? Defeito. É a sua mente. Nada mais, nada menos. Por quê? É a mente que controla o pêndulo. É a sua mente que programa o pêndulo. Você não está programando o pêndulo, você está programando a sua mente. Se o seu pêndulo não mexe, é porque a sua mente está travada. E por que a mente trava? Porque eu tenho medo da mudança, porque eu tenho medo do desconhecido, porque eu tenho medo do que pode acontecer. A gente tem medo, às vezes, até da nossa vida melhorar, porque se melhorar, o que vai acontecer? Então, é uma autossabotagem bobinha, que acontece com muita gente? Acontece, mas tem gente que só aí já pega esse primeiro obstáculo e fala, não é para mim, e desiste. É uma coisa muito simples, porque é mental. A nossa mente comanda todo o processo. Mas às vezes a gente deixa ela vencer, né? A gente deixa a sabotagem vencer. E a nossa mente é muito mais poderosa que a sabotagem. Tem gente comentando aqui no chat, estou só dando uma olhada. É exatamente isso. Até coisas físicas acontecem para você não conseguir executar o que você precisa fazer. Então, pode dar dor de barriga, pode dar febre. Porque o corpo, gente, presta atenção, ele só vai fazer aquilo que a mente manda ele fazer, ainda que você não tenha consciência sobre isso. Então, se você tem muito medo que aquilo dê certo lá no seu íntimo, porque você pode ganhar dinheiro, e aí você, de repente, ganhando dinheiro já não dependa mais do seu cônjuge, e aí você pode ter independência, e isso pode representar o fim do meu casamento. Olha onde vai indo a sua mente. Longe. E o que você faz? Fica doente. Aí você fala assim, ai, Mário, o seu curso não funciona, porque, olha, não vai. Mas vocês estão vendo que tudo isso que eu falei, as mentes nossas, têm mentes que vagueiam com muita facilidade para o lado negativo. O olhar, o óculos, é negativo da vida. Então, precisa tratar, isso tem tratamento. Algumas coisas como depressão, que são coisas complicadas de serem trabalhadas, em qualquer técnica, seja ela qual for, presta muita atenção se a pessoa está sendo medicada, se ela não abandonou todo o resto do tratamento, se ela está procurando ajuda terapêutica, outra forma de ajuda, se ela tem muitos lutos, igual a Mari falou, tem situações que são bem complexas para lidar. E aí, se a pessoa não faz a parte dela, não tem como a radiestesia, assim, ela é energética, ela é sutil. Ela vai fazer todo o trabalho energético, mas aí tem uma barreira enorme lá que a pessoa baixou a porta. Como que vai entrar qualquer coisa? Por isso que a gente pergunta, por isso que a gente não faz tratamento sem que a pessoa saiba. Né? Você autoriza a fazer? Justamente por causa disso, gente. Para que haja coerência entre o abrir a porta ao tratamento e que ele possa fazer o que efetivamente tem que fazer. Quantos gráficos nós temos, para quantas coisas nós temos, mas pode ser o melhor gráfico do mundo, e a gente tem os queridinhos nossos, né, Mari?
Não tem eu tinha que criar um gráfico para autossabotagem. Mas não adianta, por quê? Só se for para dar na cabeça da pessoa. Isso. Porque é a gente que cria a sabotagem. A sabotagem, presta atenção, somos nós. Esse negócio que terapia não dá dinheiro, esse negócio que terapia tem que ter uma faculdade, tem que ter um nível superior. Quantas crenças muitos de nós carregam e que são mentirosas. Eu e a Mari trabalhamos com pessoas, com terapeutas. Eu trabalho com terapeuta das mais diversas áreas, com formações que não são universitárias. E eu não estou menosprezando quem faz faculdade, gente, mas o que eu quero dizer para vocês? Não está, o resultado não está apenas no órgão que está ensinando, está em nós primeiro, naquilo que a gente acredita, na energia que a gente coloca aquilo. O que eu gostei da Mari logo no começo, o que me atraiu na Mari, ela é ser extremamente cética. E isso me chamou a atenção, por quê? Porque se essa é a melhor pessoa para ensinar. Porque se ela vai testar, e a Mari é dessas, viu, gente? Ela vai testar 1000 vezes para trazer para vocês. Ou seja, se ela está passando, é porque a técnica funciona, o problema não está na técnica. Então, agora também tem um negócio, igual nós falamos, pode ser o cliente se sabotando, como pode ser você sabotando também o processo. Faça, uma coisa legal para falar. A Mari fala isso no curso bastante, eu quero aqui frisar de novo. Faça todo o processo em você primeiro. Vai se libertando das suas crenças. Vai se libertando dessa energia, às vezes, que de repente ronda você, que impede você crescer como profissional de terapia de radiestesia. Porque só aí você já vai começar a ver diferença na vida e nas pessoas que vão vir até você. Total. E a gente tem vários casos, assim, de coisas simples que acontecem que você já identifica de cara que é autossabotagem. Por exemplo, quando eu abro uma aula de tirar dúvidas e a pessoa fala assim para mim, Mari, até hoje eu não consegui, por exemplo, sair do módulo 1, que eu pego o curso para estudar, meu marido me chama. Meu filho não sei o quê. Acontece aquilo outro na escola. Meu telefone toca. O que será que pode ser isso? É a vida. É a vida. Será que não é espiritual? Não. É no máximo você se sabotando, que a gente tem mania de culpar, tudo é o espiritual. Sim. É a vida. A vida de todo mundo é corrida, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo trabalha, quase todo mundo tem filho. É a vida. Aí geralmente eu quebro isso com uma simples pergunta. Você não tem 30 minutos na sua semana inteira para estudar? Não, 30 minutos eu tenho. Então pronto, você não precisa mais do que isso. Essa é uma das autossabotagens, é a gente querer falar que tudo está acontecendo para que a gente não estude. Outra autossabotagem é a gente acreditar que alguma coisa está com a gente. Isso é autossabotagem pura. E eu vejo isso muito na Como RT, eu estou pegando no pé das pessoas já tem um tempo sobre isso. Tem casos que realmente são espirituais, tem casos que é autossabotagem pura. Tem gente que fala assim, eu peguei o gráfico na mão, comecei a passar mal. Gente, mas não deu nem tempo do negócio atuar, como você está passando mal? Não, porque eu coloquei o gráfico na minha estante, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente cria monstros na nossa mente para não mudar a nossa vida. Então, a gente tem que olhar para dentro da gente, porque se a gente não olha para dentro da gente, para os nossos processos, a gente não vai conseguir ajudar outras pessoas. Porque se eu me saboto para estudar, se eu me saboto para me tratar, se eu me saboto para fazer o mínimo, como que eu vou ajudar outra pessoa? A pessoa vai se sabotar, você vai falar amém para ela. Não, realmente é isso aí que você está passando. Então, a gente tem que olhar bastante para a gente, para as nossas crenças. Depois a gente pode até falar sobre como lidar com essa autossabotagem, que eu tenho umas dicas aqui, mas vamos seguir no fluxo. Eu estou ouvindo você falar, Mari, e realmente, hoje é tudo tão mais fácil. Hoje você assiste uma aula no banheiro, gente. Leva o celular, você consegue. Não tem essa desculpa de tempo. Porque a vida, como diz a Mari, é corrida, pode ser corrida sim. Não estamos desmerecendo isso. Mas eu falo que tem que ser feita algumas coisas. Antes feito do que perfeito, às vezes. Por exemplo, alguns exercícios iniciais, lá no começo, para programar o pêndulo. Gente, o que fez você comprar o curso? O que te motivou a comprar o curso? Não foi justamente porque você queria ou se ajudar ou ajudar alguém. Então, cadê essa motivação? Onde ela está? Onde ela ficou? Das crenças, da autossabotagem. Se isso minou em você, aí a pessoa pode cair naquela máxima, né? Eu comprei por impulso. Será mesmo que foi por impulso? Será realmente, ou será que foi o universo dando oportunidade para você se tratar? E agora você está se sabotando, pondo a culpa numa impulsividade. Porque até impulsividade a gente trabalha dentro da radiestesia. Não tem essa. Né? Agora, se você não acreditar que o processo possa ter resultado, realmente aí é a hora da gente começar a questionar a gente mesmo. Por que o processo não funcionaria só com você? E Alecrim Dourado? Porque não é possível... Só comigo não funciona. Só com o meu cliente não funciona. Só com você que não vai funcionar. Exatamente, pelo amor de Deus, né? Aí é acreditar muito. Eu não sei qual o quadro, eu acho que a doutora... Tem um quadro cômico aí que ela fala assim... ela finge que é uma psicóloga, e aí ela fala assim, então, porque todo mundo tem inveja de mim. E aí ela fala assim, a psicóloga para ela, quem vai ter inveja de você, criatura? Uma vida desgramada dessa. Então, assim, é aquela pessoa que acha que é só com ela que acontecem as coisas. É o dedo podre, né?
Tem pessoas que põem a culpa até no dedo, escolhendo, e tudo que eu escolho, tudo que eu não dá certo. Então, toma cuidado, porque quem manda o comando para o dedo é a mente. E a mente mente. Então, nunca esqueçam disso, a mente mente. Quantas mentiras você tem comprado como verdades e não são verdades? Gente, não existe absolutamente nada que não seja resolvido, que não seja curável, que não tenha uma ressignificação. Tudo que é criado pode ser descriado. Nunca esqueçam disso. Eu acho que a gente podia até falar sobre isso agora, né? Sobre como lidar com essa autossabotagem, porque eu acredito exatamente nisso, Kleber, que do mesmo jeito que a gente cria o problema, a gente cria a solução. Eu tenho essa mentalidade desde muito novinho. Se eu criei o problema, eu criei a solução. Se eu criei a dor na lombar, agora eu vou dar um jeito de tratar essa dor na lombar. Se eu criei cisto no meu ovário, agora eu vou dar um jeito de lidar com esse cisto. Se eu criei estresse, irritação, eu vou dar um jeito de lidar com isso aí. E eu sempre corro atrás dos BOs quando eu estou consciente deles ou quando o pêndulo me indica mesmo que eu esteja inconsciente. E o que eu faço com a autossabotagem? Quando eu percebo que eu estou me sabotando de alguma forma, eu peço para a crença vir à tona. Então, eu monto o tratamento com radiestesia terapêutica para a crença vir à tona. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que eu já dei até esse exemplo na nossa outra aula, Kleber, na sua aula. Que eu falei que eu sempre fui muito indecisa, né? Eu sempre culpei meu signo. Eu sou libriana, libriano não sabe tomar decisão, tá tudo certo, né? E eu sofri demais com isso. Vocês não têm noção, uma vida inteira sem conseguir tomar decisão. Sempre minha mãe tomou decisão para mim, filhinha da mamãe. Sempre, tudo. Inclusive, hoje eu fui comprar um negócio e falei, mãe, qual cor que você acha melhor? E aí teve um dia que eu falei, não, gente, eu preciso começar a tomar decisões para valer. E aí eu montei um tratamento para descobrir qual era a crença. E a crença veio, e eu confirmei isso porque eu também me formei em PNL, né, Programação Neurolinguística, que esse comportamento, essa sabotagem, isso de não conseguir tomar decisões é uma sabotagem, porque todas as vezes que eu não tomo decisão, eu me protejo de tomar uma decisão errada. Então, qual que era o meu medo? Se eu tomar decisão e tomar uma decisão errada, a culpa vai ser minha. Então, o que eu prefiro fazer? Jogar nas costas dos outros. O Gabriel tomar decisão para mim, porque se der merda eu falo que foi ele. Minha mãe tomar uma decisão para mim, porque se der problema a culpa é dela. Só desse negócio virar crença, você acha que eu fiz o quê para lidar com isso? Fiz dança da chuva? Nada. A hora que o negócio veio à tona, eu falei... Hã? Que caiu a ficha, a hora que caiu a ficha... A hora que caiu a ficha, eu já ressignifiquei. Então é isso? Então eu vou me forçar a tomar decisões agora. Eu não precisei fazer grandes coisas. Eu não montei um tratamento, não fui atrás de um terapeuta, de um psicólogo, nada. Veio à tona, eu falei, então agora eu vou começar a tomar decisões, porque se eu errar, eu tomo outra decisão depois. E eu vou colocar a responsabilidade em mim, eu preciso aprender. E aí eu parei com isso. E eu só montei um tratamento para o negócio vir à tona. Então, quando eu percebo que eu estou me sabotando, às vezes a gente não percebe, eu dou um jeito do negócio vir à tona. E para mim, Mariana, pode ter formas melhores. Mas o que eu faço para lidar com uma crença é só ressignificar. É só trazer ela à tona, falar, opa, a crença é essa, então eu vou ressignificar. Vou dar só mais um exemplo meu. Quando eu comecei a ganhar mais que os meus pais, eu fiquei em pânico. Fiquei em pânico. E eu tentava mentir para mim, que não é mentira, na verdade. Mas eles moram no interior, uma cidade pequena, o custo de vida é mais baixo. É claro que o salário lá vai ser menor. Eu moro em São Paulo, o custo de vida é mais caro, faz sentido eu ganhar mais do que eles. Mas chegou num certo ponto que aquilo estava me causando muito sofrimento. E aí, numa única live que eu assisti de um cara, no caso foi o Wendel Carvalho, ele estava falando sobre isso, sobre a gente ter essa crença de honrar pai e mãe, a gente achar que a gente não pode ganhar mais que eles, porque a gente tem que ser exatamente como eles, tem que pertencer. E que na visão dele, para você honrar pai e mãe, basta ter sucesso. Então eu ressignifiquei, porque só de ouvir ele falar, caramba, então ao invés de eu ter medo de ganhar mais do que eles, eu tenho que ficar feliz, porque o meu sucesso é uma forma de honrar eles estão felizes por mim. Então eu não precisei fazer nada extraordinário, eu só ressignifiquei, ouvi uma live e ressignifiquei, o negócio veio à crença, eu ressignifiquei. Às vezes você vai precisar de ajuda de alguém para ressignificar. Um psicanalista, o Kleber, que vai chegar para você e vai falar, não pensa assim não, pensa assim. Mas só isso já basta, só isso já basta. A gente só tem que identificar a crença. Tem na verdade, o que você falou, eu diria uma outra coisa dentro dessa história, né, desse exemplo que você deu. As pessoas têm muito medo do julgamento. Por exemplo, de falhar, tem medo de falhar. Por quê? Porque o falhar representa ser menos. Então, se eu, por exemplo, não dou conta, se eu fizer e falhar, aí vou lembrar daquilo que meu pai falava, de repente, você é burro, ou você não tinha condição de fazer. E os gatilhos antigos começam a disparar. Para evitar que esses gatilhos disparam, você se bloqueia. É o que você fazia, né? Quando você tem medo do julgamento, porque os outros vão pensar sobre você, então isso já diz sobre você. O que você olha em você que você não gosta, com medo que os outros descubram. Porque quando a gente está bem com a gente, e se lasque o que o outro pensa de mim. Então, ele fala isso, ele fala aquilo. Gente, eles podem falar o que eles quiserem. Quando eu escrevi o livro, era exatamente isso que eu falo no livro. Por quê? Porque se você ficar, enquanto você estiver preso
Aquilo que os outros pensam de você, então quem comanda a sua vida são os outros, não é você. E o que nós estamos falando é exatamente o contrário. Retome a tua vida. Tudo aquilo que você não consegue fazer provavelmente tem uma crença limitante atrás. O que a Mari falou é perfeito, é exatamente assim que funciona a terapia. Basta alguém descobrir qual é a crença. Se eu sei a crença, é só fazer o oposto. Sim. Vai doer? Vai doer, porque você vai sair da zona de conforto. Igual ela falou, agora eu tenho que decidir, eu tenho que escolher, eu tenho que assumir isso. Então, porque senão você nunca sai desse papel. E crescer dói, né? Já diz o ditado, fisicamente, espiritualmente e psiquicamente também dói. Porque você crescer significa assumir responsabilidades. E nem sempre você está disposto a assumir, porque você, às vezes, tem uma vida tão distorcida de você ou da vida, que você tem medo de fracassar, então, por medo de fracassar, você nem começa. Que é um grande erro também, porque todos nós falhamos, todos nós erramos. E eu acho que uma boa mentalidade para se ter, que virou até o meu mantra, é tudo que eu preciso já está dentro de mim. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo de ruim comigo, a solução está dentro de mim. O problema também, mas a solução também está dentro de mim. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Ai, como que eu vou descobrir a crença? Quem que vai descobrir a minha crença? Você. A crença está dentro de você. Você vai descobrir a crença. Ai, como que eu faço isso? Está dentro de você. Mesma coisa para o seu cliente. Se o seu cliente chega para você e fala, está acontecendo isso, resolve para mim, você vai falar, olha, eu vou fazer a minha parte 100% energeticamente, mas o que você precisa está dentro de você, você vai precisar se esforçar também. Então, essa é uma boa crença para se ter. Antes de você começar com vitimismo, nada funciona para mim, comigo nada dá certo, que não sei o que lá. Opa, olha para dentro de você, você consegue sim, só que tem alguma coisa dentro de você que está te impedindo, que é você mesmo, é alguma sabotagem. Então, essa é uma boa crença para começar. Isso é uma coisa que eu falo muito para os clientes, para as pessoas que eu atendo, os amigos, né, que eu ainda atendo, e para os alunos também. Pega a porcaria da rédea da tua vida na tua mão. Não coloca na mão da tua mulher, do teu marido, do governo, nada. Pega a rédea na tua mão. Ao invés de você entrar no papel do vitimismo, fala, não, pera, antes de eu me vitimizar, deixa eu pegar as rédeas da minha vida, porque se isso está acontecendo é porque eu fiz isso acontecer. Então, agora eu vou fazer a coisa funcionar, né? Pega a rédea da sua vida, não do seu cliente, pelo amor de Deus. Isso, cada um pega a sua rédea. Cada um com a sua rédea, exatamente. Para o cliente você fala isso também. Eu já discuti várias vezes com o cliente de falar isso para ele. A pessoa, depois de 6 sessões, melhorou pra caramba e começa com mimimi do nada. Aí você fala, não, peraí, você melhorou isso, você evoluiu aquilo outro. Isso aí que você está reclamando para mim, você precisa agir. Pega a porcaria da rédea da tua vida e vai trabalhar. Vai atrás do que você precisa. Não sou mãe Joana para fazer qualquer coisa aqui para você. Então, às vezes, claro que existem formas e formas de falar. O meu jeito é mais direto e reto. Eu sou mais direto e reto. Às vezes eu uso de um humor ácido, eu faço uma piadinha, mas eu sou direta e reta, é o meu jeito. Talvez o seu jeito seja mais dócil, não tem problema nenhum, mas você tem que falar, porque senão a pessoa monta em cima de você e quer que você pegue as rédeas da vida dela. Então não dá. Uma das formas que eu acho assim interessante de você tratar para lidar com essa situação. Turmalinas não vão conseguir ainda, mas a harmonização de chakras e aura, porque tua cabeça volta para o eixo. Você volta com a cabeça para o eixo, o coração acalma, dá aquela aliviada no emocional. Respira, né? Volta a estar em equilíbrio, a sua energia fica estável. Depois que você está estável, aí você pensa num tratamento para a crença vir à tona. Não vai fazer um tratamento para a crença vir à tona se você está completamente desequilibrado, que a crença vem e você não está preparado, porque às vezes a crença dói. Então, harmoniza chakras, harmoniza a aura, harmoniza seus corpos sutis. Depois você monta um tratamento para a crença vir à tona. Qual o tratamento, Mari? Eu uso um único gráfico, que é o Amens. Eu ponho no Amens, coloco a situação. Vir crenças à tona ou trazer crenças à tona sobre X assunto. E deixo rodando. E às vezes vem aquela enxurrada de crença. Às vezes vem uma. Às vezes vem através de outra pessoa. Não é que vem através de outra pessoa, o outro é seu espelho. A pessoa fala um negócio que o teu campo está tentando te mostrar, aquilo entra para você e você fala, opa, é isso. Então, existem várias formas de acontecer. E quando vier à tona, você ressignifica. E se precisar de ajuda, peça. Né? Vai atrás de um psicanalista, vai atrás de alguém de PNL e ressignifica aquilo tudo. Tem uma crença que eu queria falar também, que eu acho importante, apesar de nós já termos falado, eu queria só ressaltar melhor isso, que é o negócio da espiritualidade. Se você tem alguma crença que radiestesia não é de Deus, ou que tudo que está acontecendo com você é culpa do demônio, então você já arrumou culpados. Onde há culpados não há mudança. Por quê? Porque já foi condenado, já é o bode expiatório, né? Então, assim, então se já tem, esse aqui vai ser o que vai responder por isso. Então, para que eu vou mudar se já tem um culpado? Então, presta atenção sobre isso também. Se você... Gente, a radiestesia é extremamente técnica, né? Eu nunca vi a Mari falando, gente, os católicos, o gráfico é esse. Agora, para evangélicos, nunca. Por quê? Porque não tem nada a ver com religião. Tem a ver com energia. E a energia existe, isso é científico.
Mas se você tem alguma crença que tudo é espiritual, ou que o que você está fazendo está incorreto, é uma crença que tem que ser trabalhada. Por quê? Porque enquanto tiver culpados que não sejam você, é sempre mais fácil de ficar parado esperando a coisa acontecer milagrosamente. O que não vai acontecer. Porque tem coisa, gente, que Deus faz, mas tem coisas que a gente que faz, viu? Não é tudo Deus que faz, não. Ele dá inteligência, ele dá a possibilidade de você aprender para você fazer. É aprendizado. Sim, uma coisa é você ter dúvida, né? Ah, eu montei um tratamento, aconteceu outra coisa. O que será que é? É uma dúvida. Outra coisa é você falar, foi isso, foi aquilo outro. Será? Como eu já tô Você, calejada, eu vejo essas coisas, eu falo, gente, não tem nada a ver. Isso não é catarse, não é espírito. É só você se sabotando. É só você atrapalhando o seu próprio processo para você não melhorar. Imagina os clientes que nem conhecimento disso têm. Aquela pessoa que chega que nunca fez uma terapia holística na vida, ela vai sugar a tua alma se você deixar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Com o cliente, eu filtro na conversa. Se eu já identificar ali, eu já falo, ó, não vai rolar, não vai rolar. Eu já prefiro perder o cliente. não Agora, é quando é com a perder, gente, é mais difícil. não é perder, é ganhar. Ganha tempo. Ganhar. Você ganha tempo, porque a dor de cabeça que dá um cliente desse, vocês não têm noção. A pessoa vai ficar te atazanando 24 horas do dia, todo dia. Porque ela quer um resultado que em algum momento ela entendeu que você falou que ia dar. Por isso que eu falo, tudo que está escrito, tudo que está verbalizado, registrado, é um alívio para você. Dá um pouquinho mais de trabalho no começo para fazer, mas depois é um alívio. Porque a pessoa sempre vai achar que você está dando menos do que deveria dar. Sim. Né, Mari? Fazer contrato, né, Kleber? É uma boa. É a melhor coisa. Então, assim, vocês que fazem atendimento, podem fazer atendimento para o Brasil, para o mundo, para qualquer lugar, tem que ser uma cláusula ou duas verbalizando o que é o tratamento e o que não é o tratamento. Porque aí ela nunca vai poder falar para você, você não me disse isso. Ah, você me deu um prazo. Então, é óbvio que quanto mais você se ater aos detalhes, melhor é. Gente, não é que seja a regra as pessoas darem problema, não é isso que a gente está falando. Mas se é possível minimizar toda a possibilidade, não é melhor? Ainda mais para quem está começando? Porque vai chegar um momento que você vai ficar inseguro, pode ficar inseguro porque está começando, e falar, será que não é mesmo a minha culpa? Você começa a acreditar no que a pessoa está dizendo. E aí você fala assim, nossa, Mari, choveu, será que foi isso que atrapalhou o gráfico de É. funcionar? Choveu, é. Ai, hoje parece que o dia tá meio esquisito. Será que espiritualmente? Meu Teve Deus, eclipse, mas você viu. Então você total. começa a procurar desculpas para justificar algo que não é nem seu. Exatamente. Né? Às Então, vezes, Kleber, acredite. às vezes a pessoa ela pega 2, 3 clientes de uma vez que é desse estilo, porque não soube conversar, e eu também não sabia no começo, tá, gente? Tem nada de errado com isso. Mas às vezes você não sabe conversar, não sabe fazer esse filtro, e você pega só caso sério. Sério, 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 e todos te dão trabalho. Aí você começa a achar o quê? E não é para Ah, mim, eu não sim. consigo. Na verdade, você só pegou as pessoas erradas, né? Você tem que saber se. Isso tudo a gente vai aprendendo com o passar do tempo, não tem jeito mesmo. Não tem que ter vergonha de dizer não. Porque também, aí que tá, né? Vai depender do perfil da pessoa. Se a pessoa é muito rígida, ela não vai querer dar o braço a torcer. É que, assim, eu vou mostrar que eu vou conseguir resolver isso aqui. Pode ser o problema que for. E aí ela compra uma briga que, de repente, ela mesma não está preparada para isso. Por quê? Não é que ela não está preparada. A pessoa que ela pegou não quer mudança. Você entende que, às vezes, não é falta de conhecimento teu ou falta de dedicação sua? É falta de comprometimento do outro. E quando a gente fala do outro, limita a nossa ação, o que você pode ou não fazer. É sobre isso que a gente está falando. Ô, Kleber, e que outra forma você conhece diferente para lidar com uma autossabotagem? Para trabalhar, bom, primeiro descobrir as crenças. O que está causando essa sabotagem? Por que eu não estou conseguindo evoluir? Antes de eu fazer a reclamação para a Mari ou para a equipe que não está funcionando, por que não está funcionando? Se está funcionando com todo mundo, o que será que eu estou fazendo? E aí, eu olhar para dentro primeiro. Esse olhar para dentro é fundamental para saber se eu mesmo estou criando empecilho para que aquilo ocorra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, às vezes, tem coisas que nós não queremos ver também. Então, eu vou dar um exemplo de um ex-aluno lá na Iugoslávia. Ele pegou um caso para trabalhar, o problema era o alcoolismo. E qual que era o problema? A pessoa queria se livrar do vício do alcoolismo. E aí, só que a pessoa também tinha o vício. O terapeuta tinha o vício. Só que ele não admitia ter o vício. É aquela pessoa, eu não sou alcoolista, eu bebo todo dia, mas isso não é um vício, eu paro a hora que eu quero, sabe? E ele pegou, obviamente, uma situação igual a dele. Resumida a conversa, não teve nenhum resultado. Por quê? Porque, na verdade, ele não quis mudar. Quando eu falo, nenhum dos dois queria mudar. Nem o cliente, nem o terapeuta. Não estou falando que você tem que estar com a vida resolvida para tratar alguém. Mas tem algumas situações que a gente tem que olhar, ter a coragem de olhar para nós e perceber que tem coisas que a gente precisa e pode melhorar. Isso eu acho que a gente sempre tem que estar falando a respeito disso. Tudo é passível de melhora, desde que eu queira.
E para o cliente, Kleber, quando falando de mim, mas eu quero ouvir de você, quando eu percebo que o cliente ou a pessoa está se sabotando, eu geralmente falo, eu falo, olha, isso é sabotagem, porque você falou isso, você está se sabotando, você quer conversar? Você quer que eu te ajude a identificar o que é que está causando essa sabotagem? Porque tem pessoas que aceitam e falam, poxa, é sabotagem, que bom que você me avisou. Como que eu identifico? Então, tem pessoas que vão até a gente conseguir identificar e aceitam ajuda. Outras que partem para a guerra, sabotagem, isso é um absurdo, onde já se viu? Se eu estou pagando é porque eu quero. Né? Nesses casos, já vou encerrando com a pessoa, fechando o tratamento, tchau, obrigado. As que pedem ajuda, eu sigo com a ajuda. Mas com a radiestesia terapêutica, o máximo que eu consigo fazer é continuar tratando ela. Então, dependendo do caso, eu falo, olha, é bom a gente fazer mais harmonizações, porque aos pouquinhos você vai se estabilizando, as coisas vão vir quando você estiver preparado. A gente também pode fazer um tratamento específico para trazer a crença à tona. Mas quando vem a crença, o meu papel como terapeuta é ajudar a pessoa a ressignificar, mesmo eu não oferecendo esse tipo de serviço. No seu Não, caso, não, eu falo para ela, por exemplo, se a pessoa fala para mim, aconteceu recentemente, mas sim. eu não consigo ganhar dinheiro porque eu tenho um problema assim assado com o meu filho. Mas a crença veio à tona. Eu falei, mas o que teu filho tem a ver? Então, é que ele ainda não trabalha, ele ainda depende de mim, e não sei o que lá. É uma mãe que estava bancando o filho ainda há muito tempo, porque ele dependia dela, apesar de ter idade para trabalhar, mas ela estava segurando ele. Na verdade, a crença era dela. Ela estava segurando o filho, né? Não era nem o contrário. E eu mostrei isso para ela. Então, às vezes, só da conversa você já consegue mostrar. Mas eu não ofereço esse trabalho, né? Vem aqui que eu vou ressignificar sua crença, apesar de eu ter a formação. Mas eu quero saber de você, o que você faz quando você identifica que o cliente está com... Vamos lá, primeira coisa, nunca bata o martelo enquanto as sessões ou programas terapêuticos vai se resolver alguma situação. Primeira coisa, se você vai falar para ela que você vai fazer uma harmonização de chakra e a vida dela vai deslanchar, toma cuidado, tem uma grande probabilidade de acontecer sim melhoras. Mas de repente, se você bate o martelo e crava, olha, uma única harmonização vai ser suficiente. Então, o que eu sugiro? Uma primeira harmonização, de repente, de chakras para você, e depois a gente avalia se continua ou não. Isso é uma possibilidade que eu acho que evita dor de cabeça. Segunda coisa, a minha primeira conversa, eu sou igual a Mari, acho que eu sou um pouquinho pior que a Mari, né, no sentido de firmeza e de clareza. Por quê? Porque a primeira coisa que eu falo para o cliente, e nem vai ser muito difícil ele entender, porque se ele me procurou, é porque ele já conhece o meu perfil, é que eu sou muito claro e verdadeiro. Então, tudo que eu identificar, eu posso passar para você, porque senão não tem como eu trabalhar. Não, claro. Então, na primeira conversa, isso, a gente está conversando. Então, a partir do momento que eu pedir para você fazer algo que você não faça, automaticamente o processo não vai evoluir e a gente vai encerrar o tratamento. Você entendeu, fulano e ciclano? Então, é tudo muito claro, a linguagem. Quando acontece a situação da sabotagem no meio do processo, aí eu trago aquela primeira conversa. Lembra a nossa primeira conversa, fulano, que eu falei assim, tem que fazer isso, 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 e você não fez nada porque foi abduzido no primeiro dia, no segundo dia teve a terceira guerra mundial, e no outro dia você perdeu a mãe pela terceira vez, você lembra disso? Então, lembra que eu falei que se você não fizer, não tem como eu fazer a minha parte? Dentre essas coisas, de repente, que a pessoa tem que fazer, se eu pedir para ela procurar um psiquiatra, ela não procurou, se eu pedir para ela fazer alguma outra intervenção e ela não fez, quer dizer que ela já está sabotando, está muito nítido que ela está sabotando o processo. Então, eu jogo claro também. Olha, conforme eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Você reparou? Então a gente vai fazer o seguinte. Aí você tem a possibilidade de fazer de duas formas. Ou você pedir para retomar quando a pessoa quiser realmente assumir o tratamento, eu vou ser bem sincero com vocês, ela raramente vai voltar, porque ela não quer mesmo, tá? Pelo menos você mostrou para ela que ela não quis, não foi você que dispensou. E o segundo ponto, que tem que deixar muito claro, não, agora eu vou fazer, etc e tal. Fica com o pé atrás, porque se não fez a primeira vez, raramente vai fazer uma segunda, mas pode acontecer, de repente, dela realmente assumir o processo dela ir para frente. Só que lembra que eu falei para vocês que lá no início nós fechamos um pacote, um programa terapêutico. Então, se o programa era 4 consultas, e ele começou a sabotar, e na terceira ele parou, eu não vou fazer mais 4 consultas com ele, eu vou fazer aquilo que foi combinado, que foi vendido. Isso eu deixo claro logo no primeiro programa, porque senão vai dar a impressão que eu estou querendo ganhar dinheiro em cima dele, como se eu fosse o cara que está extorquindo. Uhum. Então, a primeira conversa é muito franca, não tenha, olha, algumas coisas no começo a gente tem medo, porque está iniciando. Medo de dar valor na consulta, medo de ser firme na consulta, medo de ser claro na consulta. E todos esses medos vão trazer problema para você depois. Por quê? Porque se você não dá valor ao seu trabalho, se você não é claro com ele o suficiente, ela vai usar exatamente isso, a pessoa, para justificar o porquê que ela está sabotando.
E ela vai pôr a culpa em quem? Em você. E aí você já tem culpa, você pega e deixa a carapuça. Nossa, total, isso acontece muito. A pessoa ela carrega a culpa de outras coisas a vida inteira, desde a infância. Aí o cliente fala, a culpa é sua. Ela veste, ela fala, a culpa é minha. É minha, Nossa, triste, exatamente. é triste. Aí vocês têm que procurar um outro terapeuta para trabalhar a sua culpa. Teve uma pergunta muito boa aqui da Adriana, que ela perguntou, e quando é família? Por exemplo, a gente está falando com a família, aí a pessoa fala, mas você só está falando isso porque você me conhece. Como que você lida? Gente, vocês não me conhecem, mas vamos lá. Primeira coisa, Kleber, é que minha terapia, ela é presencial, né? Eu faço outras terapias. Mas vamos pegar que fosse a própria radiestesia. Eu faço, para começar, em local próprio atendimento. Eu não faço dentro de casa no meio de uma festa de aniversário, entendeu? Então, também não façam isso, pelo amor de Jesus. Eu conheço pessoas que levam o pêndulo para tudo que é lugar, e não há nada, eu não tenho nada contra isso. Mas, de repente, você está lá no churrasco, e aí você começa a atender o povo. Gente, eu estou falando, mas eu já vi isso, viu, Mari? Já vi coisa Rolou, pior. Daí eu vou falar rolou. para você. Você está desfazendo da própria profissão. Porque se você não leva com uma seriedade, muito menos a pessoa. Então, a sua postura dentro de uma família tem que ser a primeira a falar por você. Se você não houve nenhum tipo de mudança, se você enfim, continuou da mesma forma, você mesmo já está se descredibilizando perante a família. Sabe por quê? Porque a família é a última a acreditar em você. A família é aquela que vai te testar normalmente, inclusive. Ela vai te lembrar normalmente dos seus pontos fracos. E eles não fazem isso por maldade. Eles fazem isso numa tentativa de evitar uma frustração sua, futura. Então, assim, eu já vou jogar um balde de água gelada logo na Mari, porque assim ela não se frustra. Ela fica gastando dinheiro com essas coisas. Então, você pode ouvir assim, você jogou dinheiro fora. Isso não funciona. Isso, imagina que numa uma única sessão vai ter tal resultado. Essas pessoas, nem sendo pai e mãe, meu filho, se não atenda. Por quê? Porque não há crença. Então, faça o contrário. Sabe quem convence os seus parentes de verdade? Os seus Você. clientes. E você se Você e os seus transformando. clientes. Porque quando chega na pessoa a sua mudança de vida, quando ela vê a mudança real sua, a Mari, acho que você já deve ter contado sua história para eles também. Ela teve uma mudança muito radical de vida, muito radical. Igual o testemunho de hoje, que você postou lá no Telegram, de uma moça da parte financeira. Foi hoje, acho que você postou. Quem não ouviu, vai lá ouvir no Telegram. Faz parte da comum, gente. Estou atento. Então, essas mudanças falam por si só. Falam por si só. Agora, se você mesmo não dá esse espaço de postura profissional, se colocar realmente como terapeuta acreditando naquilo, ninguém vai acreditar. Volto a falar, os parentes não tem nada que nos impeça a atendê-los. A única coisa que pode impedir é a falta de mudança de vida e a falta de postura sua. Aí não adianta, aí você pode ter a melhor técnica do mundo. Ninguém vai querer fazer com você porque ninguém vai acreditar que mude. Até você aparecer lá na TV ou numa reportagem, fulano, que a Mari apareceu em 3 entrevistas aí da UOL, Gente, o trabalho dela deve ser bom, porque está aparecendo a nível nacional. Não é assim, Mari? Sim. No meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu já tinha credibilidade na família, porque eu sempre fui a mais Sim. nerd, a mais estudiosa, que ganhou tudo que é prêmio, blá, blá, blá. Então, quando eu comecei, veio todo mundo atrás de mim. E como eu era Legal. salvadora na época, eu tratei todo mundo. Só que aí tem que ter limite também, falar não, porque aí no meu caso, todo mundo queria tudo toda hora e de graça. E aí eu comecei a cortar. Então, eu não tive o problema das pessoas não acreditarem em mim, eu tive o problema delas quererem tudo de mim, né? Então, eu acabei Sim. É cortando. o oposto. Cada caso é um caso, tem que impor limite, tem que saber falar, gente. O negócio é assim, ó, vamos resumir a live, trata o laringe e fala, fala. Filtra, faz as perguntas certas, se expresse, se imponha, saiba falar não, saiba vender o Sim. seu peixe, saiba conversar com as pessoas. Tudo é resolvido na comunicação. Se na comunicação você já percebe que tem um problema, você já corta. É Sim. bem mais simples do que a gente imagina. Agora, a própria autossabotagem é mais complicado. Aí eu olhar para dentro de si e falar assim, não, peraí, se todo mundo o pêndulo mexe só o meu não, tem alguma coisa errada. Se todo mundo consegue X coisa e eu ainda não, tem alguma coisa errada. É olhar para dentro, olhar para si mesmo e identificar. E às vezes é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, que uma ressignificação rápida você já pega as rédeas da tua vida e realmente faz dela algo positivo. E toma cuidado só, assim, você que está procurando salvar todo mundo, também pode ser um indício que você não quer olhar para sua própria vida. Então, toma cuidado com isso também, porque você quer fazer, eu vou fazer para fulano, para ciclano, para beltrano, a gente conhece alguns, né, os salvadores, como diz a Mari, e a pessoa não quer olhar para ela mesma. Por quê? Porque às vezes a coisa é tão feia nela que ela não acredita que possa mudar, ou quer permanecer ali naquele estágio, né? Exatamente. Acho que falamos tudo, hein? Acho, Por hoje, né? por Porque hoje.
temas e lives para falar não faltam, não. Vocês gostaram? Fez sentido? Coloca aí no chat, por favor. Ó, temos sodalitas aqui prestigiando o Yes. Muito bom. O assunto se estende, né, Mari? A gente já vou falar só isso, mas você vê, já falou 1 hora. Alguém pediu o nome dos livros do Kleber. Um deles é esse aqui, Resolvi Ser Feliz. Técnicas e testemunhos de como alcançar a felicidade e a realização pessoal. E esse aqui é Superando as Perdas, Reconstruindo a Vida, que ele é especialista em luto. Já salvou muita gente aqui da Comum, nesse sentido, né, de luto, que a gente tem muitos casos, né? Sempre vai ter a vida, né? Não tem como ter vida e não perder ninguém. Exatamente. E o seu Instagram, Kleber? É @Instituto Arpia ou tem um underline? É @Kleber Fervenca ou @Instituto Arpia. Tanto um como o outro você consegue entrar em contato comigo. No Instituto Arpia tem os cursos e no Kleber Fervenca seria o meu, só na parte da psicanálise e do luto. Né? No meu você consegue adquirir os livros também. Então, caso que quem tenha alguma dúvida ou queira fazer algum tipo de contato, fico à disposição também. É isso. Até a próxima, então, Kleber. Muito obrigada. Até. Obrigado, minha linda. Obrigado pelo espaço. Obrigado a cada um que